Nós montamos hoje aqui uma mesa da ceia temática, né? Depois vocês podem se aproximar, vocês vão ver aqui alguns símbolos. Porque primeiro nós vamos falar de Israel. O que é a Páscoa? O que foi a Páscoa para Israel, o povo hebreu? E depois nós vamos falar o que é a Páscoa cristã. Aqui nós temos a bandeira de Israel, que um dos símbolos não é a bandeira, mas é a estrela de Davi. E vocês depois podem dar uma olhadinha. Nós temos aqui o menorá, que é um candelabro de sete tochas que não se acende. Na verdade, ela significa a Torá, a iluminação da Torá, que está ali do lado, depois você pode ver. Também tem outro símbolo, que é a mezuzá, que você coloca no batente da porta, do lado direito. É como se fosse um talismã dos judeus, né? Mas, para nós, isso aí é apenas algo que representa a cultura judaica, apenas. Para nós, a importância dela é apenas relembrar a cultura e como a coisa funciona lá em Israel. A comida deles também tem algumas coisas aqui, tâmara, uva, figo. Depois você pode até dar uma passadinha aqui e dar uma olhada. Amém, amados? Hoje esse culto celebra o quê? A libertação ou a ressurreição. Por isso que eu preciso trabalhar hoje em dois textos, dois temas. O do Velho Testamento, na cultura judaica, hoje se celebra a libertação. A Páscoa, hoje significa para eles a libertação. Para nós cristãos, que também tá? Para nós cristãos, nós celebramos a nossa salvação através da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso eu convido vocês a se colocarem em pé, por favor. O texto que nós vamos ler primeiro é o do Êxodo, capítulo 12, verso 11. Muita coisa aconteceu até chegar nesse texto. Muita coisa aconteceu até chegar neste momento em que Deus orienta e ensina e dá a ordenança e a orientação de como seria essa saída do Egito e como seria a celebração da Páscoa naquela noite. E o versículo, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler do capítulo 12, do versículo 11, está escrito, capítulo 12 de Êxodo, versículo 11: assim, pois, comereis, os vossos lombos estejam cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis do cordeiro apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Agora vamos viajar, vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Já no Novo Testamento, uma das primeiras cartas, depois de Romanos, capítulo 5, verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse momento pascual. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Você pode se assentar. A Páscoa, é uma palavra que vem do hebraico, que significa, que na palavra do hebraico, na tradução do hebraico, ela é o termo Pesach. E no grego, Páscoa, que significam passagem, ou seja, passar por cima. A Páscoa tem um significado muito, muito, muito maior do que aquele que o Ocidente, né,
parte da Europa e o Ocidente, tenta vender para o mundo principalmente o mundo capitalista, para a sociedade. E isso tem incutido na cabeça das nossas crianças. Boa parte das nossas crianças do mundo inteiro, quando fala em Páscoa, pensa em outra coisa. Já pensa em chocolate, já pensa em coelho, já pensa em ovinho, já pensa em um monte de coisa. Então é importante que nós venhamos a fazer um trabalho com os nossos pequenos, para eles entenderem, de fato, o que é a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é um rito de passagem. É um momento, é um divisor de águas, que aconteceu em 2 momentos. O primeiro momento foi 1446 anos antes de Cristo, aonde marca o memorial da saída do povo de Israel das terras do Egito, da nação do Egito. Um momento escolhido por Deus para exercer um papel muito maior e nobre no plano da salvação da humanidade. Precisava sair da escravidão. Precisava que aquele povo, ele agora tivesse um lugar, estabelecesse-se numa terra, fosse próspero nessa terra, porque lá na frente, 1446 anos depois, viriam o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Pascual, aquele que viria de fato tirar todo o pecado do mundo. E a primeira Páscoa, ela marcou a libertação da nação das mãos opressoras de Faraó, que, representada por Faraó, na verdade, escravizava todo o povo de Deus. Essa escravidão, ela assolou o povo de Israel por 400 anos. Esse povo, ele chegou em 72 almas no Egito, foi morar num lugar chamado Gósen, trazido ali por José, que era o governador na época, mas a palavra do Senhor diz que os faraós que vieram depois não se lembrou de José. Não quis saber, só quis, ao ver que o povo se multiplicava de grande maneira, de grande proporção, tornou esse povo escravo. E aí, o que acontece? 400 anos depois, o Deus, o Todo-Poderoso, vai libertar esse povo das mãos opressoras de Faraó, do Egito. E diante dessa proposta, dessa intenção, o Senhor, ele marca o momento da libertação. E no momento da libertação se faz esse memorial maravilhoso que foi marcada a Páscoa pelo sacrifício de um cordeiro. Aonde o Senhor, ele fala: olha, nessa noite vocês vão matar o cordeiro, não vão quebrar osso nenhum. Se a família for grande, você traz todos para dentro da mesma casa, vão fechar a porta da casa de vocês, mas antes, vocês vão escorrer o sangue desse cordeiro numa bacia, vai pegar um hisopo, e vai pegar esse sangue nessa bacia e vai passar nos umbrais da porta da casa de vocês. Esse cordeiro vocês vão comer todo ele, vocês vão assar todo ele, vocês não vão quebrar nenhum osso, e ali vocês vão celebrar esse momento. Será acompanhado de ervas amargas, né, que mostra a amargura da escravidão que o povo de Israel sofreu nos 400 anos de escravidão. E vocês vão celebrar, vocês vão comer o pão, e esse pão ele será sem fermento, porque fermento na Bíblia tipifica pecado. Dentro da casa de vocês, estando acolhidos ali naquele lugar, o anjo destruidor há de passar meia-noite na casa que tiver as vergas da porta. Com o sangue do cordeiro, ali o destruidor não entrará. Ele vai passar por cima. Aí está a explicação: passar por cima, Páscoa. E assim, naquela noite, o povo de Israel escapou do terror noturno que visitou o Egito. Com isso, Israel também ganhou a liberdade. Ganhou uma terra, uma promessa, que era a terra prometida, a terra de Canaã. E a partir desse dia, todo o povo de Israel celebrou por 1446 anos, até chegar à plenitude dos tempos,
até chegar no tempo de Jesus. E até hoje a Páscoa também tem uma grande importância na vida dos judeus, que celebram geralmente agora em meados de abril. Então, meus amados, tem algumas curiosidades que eu gostaria de passar rapidinho para vocês. Como é celebrado essa Páscoa hoje em Israel? Existe aqui, depois vocês vão ver, tem o pão, que é um pão sem fermento, ele é fininho desse jeito mesmo, tá? Ele não tem fermento, o nome dele é matzá. Eles servem também um vinho, Tem o zeroá, que é um pedaço de osso com carne, que lembra o sacrifício, né? Que simboliza o sacrifício. Tem o chaceret, que é uma raiz amarga que simboliza a escravidão. Tem o charroset, que é uma pasta que mistura maçã, uva, nozes, tâmara, canela e vinho, que significa a argamassa que eles utilizavam para fazer os tijolos. Tudo tem um significado. Água salgada, que simboliza as lágrimas, mas também é utilizada para o consumo, né? Usada para o consumo de batatas cozidas. E tem o beitzá, que é um ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo. Tudo isso é colocado numa mesa hoje judaica, na celebração desse momento. E nós aprendemos pela cultura dos judeus, que já atravessa 3.500, o sentimento de gratidão por aquele dia, por aquela noite que Deus os libertou do Egito. Eles trazem até hoje, eles procuram ser fiéis na tradição, nesse memorial, e também, de alguma forma, além da tradição, tem uma ordem do Senhor. Porque se você ler o texto todo do capítulo 12 de Êxodo, você vai falar assim: e vocês vão repetir isso para os seus filhos, o filho dos seus filhos, de geração em geração, para saber como a mão forte do Senhor os libertou da escravidão. Isso tem sido passado de pai para filho, de uma forma oral. Tem a escrita, mas eles procuram. Nós ficamos na casa de um judeu em Jerusalém. Nós passamos ali, eu não lembro se foi 1 ou 2 noites, mas a gente explicou. Quando a gente chegou lá, estava tudo preparado, as velinhas acesas, uma calmaria e a mesa pronta. E eu acho que a Natália perguntou para ele como que foi isso, né? Como é que ele aprendeu isso? Ele falou assim, que quando ele era bebê, o avô ou o pai dele sentava ele em cima da mesa e contava a história de Israel e da libertação. Gente, se conta para um bebê, a criança vai entender? Não, mas isso já era uma tradição de ensino oral. E hoje nós temos que ter esse cuidado de já passar para o Bernardo, passar para o pequenininho, já passar para eles qual é o verdadeiro sentido da libertação, não talvez de Israel, não talvez do Êxodo capítulo 12, mas talvez falar desse Cristo que nós vimos hoje aqui na terra. Ah, pastor, mas é muito, vamos dizer assim, é muito severo, é muito triste. Como uma criança vai entender isso? Com amor, com carinho. A gente também tem que mostrar o outro lado, a ressurreição, que ele ressuscitou, que aquilo não ficou para sempre, que ele venceu a morte. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Às vezes nos pergunta, muitas vezes, pastor, como surgiu, de onde surgiu o batismo? Não existia batismo no Velho Testamento. Pastor, como surgiu a Santa Ceia? Não existia Santa Ceia. Então a gente dá um pano de fundo muitas vezes, para as pessoas poderem entender de onde nasceu, aonde está o nascedouro de tudo aquilo que a gente vive e realiza, né? E vive hoje, né? Então, instituição da Páscoa. Israel escravizado no Egito, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o seu povo. Faraó, obviamente, não queria perder o braço escravo que tinha naquela época. Ocorreu então o derramamento das pragas, e mesmo assim Faraó não cedeu. E o fato dele não ter cedido, essa atitude de Faraó foi fatal para o Egito, com a última praga. E antes da execução desta última sentença, o Senhor aqui por meio de Moisés deu instruções aos filhos de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para a preservação no juízo do porvir.
Cada família deveria matar um cabrito, um cordeiro, sem mácula, sem mancha, e com um molho de sopo, espargir, passar na verga ali das portas, de cada porta, para que o anjo destruidor, vindo à noite, não entrasse naquela habitação. Deveriam comer a carne assada, com pão asmos, ou seja, sem fermento, ervas amargas, da forma que o Senhor tinha falado. Está escrito: os vossos lombos são cingidos, preparados para a viagem, tá? Não era para comer lá de chinelinho, camiseta, bermuda ou então pijama, não. Deveriam estar prontos para a viagem. Eles deveriam estar atentos, porque após esse momento viria a libertação. Então a palavra do Senhor diz: os vossos lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Você sabe o que significa nos dias de hoje? Nós temos que estar preparados. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Porque a gente não sabe em que momento o Senhor Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo muitas vezes na nossa zona de conforto, achando que está tudo bem, achando que está tudo lindo, que isso apenas que passou aqui é uma fábula, que isso talvez não vai acontecer. O que mais falta acontecer na nossa geração? Essa geração que foi assolada por tantos eventos e tantas situações que os nossos olhos estão vendo, coisa que os nossos antepassados não viram. Então o nosso ensino hoje, ele vem justamente nessa linha. Estejam preparados, celebrem, glorifiquem a sua salvação, a sua libertação, a ressurreição do nosso Senhor. Mas fiquem atentos, porque você de lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, significa que você está pronto, significa que você está atento, significa que tem de alguma forma você está esperto, porque vai surgir situações dizendo: tira a sandália. Vai surgir situações que vai falar assim: olha, para que você tem esse cajado na sua mão? Guarda ele, isso aí você não vai usar nunca. Para que você está vestido, já pronto para essa viagem? Isso aí talvez não vai acontecer nessa geração. Vai surgir situações que vão até te forçar você se distanciar da obediência a Deus, daquilo que Deus orientou você fazer, porque isso aqui é uma obediência, era uma ordem expressa: estejam prontos, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, porque vai vir, chegará o tempo, e só vai partir quem estiver preparado. Passarei pela terra do Egito, essa noite ferirei todo primogênito na terra. O sangue nos umbrais da porta será por sinal nas casas. Vendo eu, está em letra maiúscula o eu, ou seja, Deus falando, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir o mundo, ou quando eu ferir o Egito. Qual é a proposta hoje? O que Deus diz? Vendo eu quem está coberto pelo sangue do Cordeiro Pascual, que é o meu filho, este não será destruído, esse será salvo. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Esse livramento se tornou motivo de festa a ser observada até hoje, anualmente, pelo povo de Israel em todas as gerações futuras. E a palavra do Senhor diz: esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo, é para sempre. Na festa dos anos futuros, deveriam repetir isso aos filhos, contar a história.
falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho, não, falar de uma forma completa, dessa história, desse livramento. E é interessante como se faz isso até hoje. Naquela época, o ancião, o mais velho, o patriarca, ele sentava, e aí vinham as crianças, os menores, na primeira fileira, todos sentados, e depois atrás deles já vinham os adolescentes, os pré-adolescentes, e depois os mais velhos, depois os jovens, e depois os adultos ficavam em pé, e ali aquele ancião, aquele patriarca contava a história de Deus, e começava desde lá, contava a história de Adão, de Eva, e vinha tal, até chegar nesse tempo da libertação do povo de Israel. E ele contava, prosseguia e contava sobre os profetas de forma oral. E às vezes eu paro para pensar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos e com as gerações que estão chegando. Nós estamos contando a história para eles? Porque encher a criança de livro é uma forma da gente repassar a nossa obrigação. Mas a palavra do Senhor diz que é de forma oral e não papel. É uma forma que a criança sente segurança, porque ela acredita em você, em tudo aquilo que você fala. Ela tem confiança nas suas palavras. E talvez ela não acredita muito naquilo que um escritor está colocando num livro, um livro de historinha. Por isso da importância do pai e da mãe sentar assim com os filhos e de uma forma oral contar a história de Deus. As crianças hoje vão chegar talvez na sua casa assustadinhas e vão perguntar: mãe, fizeram tudo aquilo com Jesus Cristo? E você vai contar a história de Cristo para eles. Hoje é o dia de Páscoa que nós celebramos, hoje é o dia ideal para você contar a história de Deus para os seus filhos. Hoje é o dia de Páscoa e talvez sendo adulto você ainda não conhece na sua totalidade o que significa esse dia. Talvez seria o dia de você pesquisar de uma forma mais profunda. Amém? Tudo na Páscoa. Não, aqui ainda tem um texto ainda. Na festa dos anos futuros deviam repetir aos filhos a história. Direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Isso deveria ser repassado. Aí nós entramos na Páscoa cristã. E o significado dela? Tudo na Páscoa celebrada no Antigo Testamento tem a ver com o Novo. Por exemplo, o cordeiro que foi morto no Velho Testamento, no Egito, né? Nas casas, qual é a relação que ele tem com o Novo Testamento? O cordeiro sacrificial representa no Novo Testamento o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem se acha a única esperança de salvação. É o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Uma outra coisa, uma outra relação, a cobertura pelo sangue. No Velho Testamento passava com um hisopo nas vergas da porta. Nós entendemos e aceitamos Cristo na nossa vida, que essa cobertura se deu através do sangue de Jesus que cobriu as nossas vidas. O Cordeiro de Deus foi morto e seu sangue não apenas foi aspergido em nós, ele nos cobriu. Nós estamos hoje cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, que nos lavou, não apenas a porta da nossa casa. Hoje, como os hebreus, os judeus, eles não têm como ficar passando sangue. Hoje eles utilizam muitas vezes um símbolo, um amuleto chamado mezuzá, que está ali. Eu vi igrejas até fazendo campanhas da mezuzá, o pessoal falou: que raio é esse de mezuzada que estão vendendo lá na igreja? Eu falei: não, é mezuzá, é um símbolo, que traz proteção. Aí você para e pensa, que traz proteção para a minha vida, que traz proteção para a minha casa. Mas isso é cultura judaica, isso é fé judaica. Amém? Esse cordeiro que foi morto, que foi morto pelos hebreus
há 3.500 anos atrás, nas casas, cujo sangue foi passado nas vergas da porta, esse cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. E o que aconteceu na cruz? O cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Quando foram quebrar as pernas do Senhor Jesus, disseram: ele já está morto, não precisa quebrar nenhum osso dele. Feriram ainda com uma lança no seu lado esquerdo, que não saiu só sangue, saiu água. Nenhum osso quebrado, nenhum osso foi quebrado do Cordeiro de Deus, que por nós devia morrer, o que representa também, e tem o significado de nenhum osso quebrado, inteireza do sacrifício de Cristo. O cordeiro devia ser comido por todos os que estavam ali na casa, debaixo da obediência de Deus. A nossa ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, tem todo um significado também dentro da mesma linha. Nós comemos não a carne, mas o que a gente come quando a gente vem para a casa do Senhor? A gente vem e come a palavra. Que a palavra, ela é o quê? O verbo. O verbo quem é? É o Cordeiro. E o Cordeiro quem é? É o Cristo. Nós comemos o que, pastor? A palavra. E a palavra quem é? Quem é a palavra, gente? É o verbo, que é o Cristo, que é o Cordeiro. Por isso da importância da ceia, quando nós celebramos. Não é apenas um ritual, tem um propósito. Quando eu como do pão, quando eu bebo do cálice, eu estou simbolizando, eu estou lembrando daquilo que significa verdadeiramente Jesus na minha vida. Pão sem fermento, que era o matzah, tem alguma coisa a ver com a nossa ceia hoje? Tem. Jesus é o pão que desceu do céu, sem fermento, sem pecado. E a palavra do Senhor diz que nele não foi achado pecado algum em toda a sua existência. Pães asmos significa sem fermento, e fermento na Bíblia significa pecado. Jesus veio para que pudéssemos se alimentar dele, do pão que desceu do céu, sem fermento, sem pecado. E aqui em Coríntios capítulo 5, verso 7, ainda continua falando: alimpai-vos, pois, do fermento velho, pois para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Outro cruzamento de informação que eu estava buscando na palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor diz que lá no Velho Testamento, a gente já falou um pouquinho disso aqui hoje já, deveriam estar prontos para a libertação imediata, rumo à terra prometida. Deveriam estar com vossos lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente essa Páscoa do Senhor. Assim, nós devemos estar prontos para partir quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Nós temos que estar conscientes de que somos aqui na terra, como diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, nós somos peregrinos, e peregrinos, meu irmão, ele está sempre pronto para partir. Nós temos que estar sempre pronto, porque a gente não sabe o momento em que nós vamos ter que partir. Jesus é a nossa Páscoa, ofereceu sua vida, sua carne, representada pelo pão, seu sangue representado pelo vinho, pelo cálice. Existem outras Páscoas, pastor? Existem. O mundo tem criado suas próprias Páscoas. A Páscoa do chocolate, a Páscoa do ovo, a Páscoa do coelho. Isso tudo parece que vem apagando a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa do Cordeiro. E nossas crianças, infelizmente, eu repito, não estão sabendo a verdade. E cabe a nós, pois Deus vai nos cobrar um dia. A Páscoa cristã é a mais importante da história. Deus não estava apenas libertando um povo, Deus estava salvando
uma humanidade toda. Então não é apenas o símbolo, a Páscoa cristã, ela não é apenas um símbolo anual, né? Ou então um memorial, ou um ritual anual, que relembra a ressurreição. Tem muito mais de profundidade nisso. Na Páscoa dos egípcios, na Páscoa que aconteceu na nação egípcia, na Páscoa dos hebreus, ali era apenas a libertação, mas a nossa Páscoa que nós celebramos hoje é a salvação, e não só apenas de um povo de Israel, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amados? Aí está, aí se enquadra eu, você. Deus está libertando e salvando a humanidade. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, ser salvo, ser liberto, isso, meu irmão, ele cai dentro de uma opção que você pode aceitar ou não. Você acredita que na jornada de Israel, aliás, antes de sair de Israel, a saída de Israel do Egito, teve gente que não quis? Teve aqueles que ficaram? Teve aqueles que falaram assim: eu gosto da cebola daqui, eu gosto do alho daqui, eu gosto daquilo que tem aqui no Egito. Aí outra, nem estou trabalhando tanto assim. Tinha hebreus, né, que tinha alguns cargos importantes dentro da dinastia egípcia. Tinha hebreus que conquistaram a confiança de governadores e falaram: não, estou tranquilo aqui com a minha família, não vou sair não. Vai, esse Moisés, esse cara é louco. Esse Moisés, esse Arão aí, esses caras estão pensando, e ele vai levar toda a nossa força produtiva daqui, eu não vou não. Teve jeito. O que acontece? É uma opção. Ser liberto e ser salvo é uma opção. Você será se você quiser, porque de repente você está vivendo uma vida tão confortável, tão gostosa, tão divertida lá fora, que você não quer. Você não quer fazer parte do plano, você não quer fazer parte das promessas, você não quer fazer parte do povo de Deus. Então ser liberto é uma opção, livre-arbítrio. Não é uma imposição de Deus. Sair do Egito, celebrar a libertação da escravidão daquela Páscoa era uma opção. E houve hebreus que se desviaram até no deserto, saíram e depois quiseram voltar. Assim como nos dias de hoje, quantos se desviam e voltam para a velha vida, considerando o mundo como uma liberdade. Na verdade, meu irmão, eu já disse aqui algumas vezes que o diabo não tem problema nenhum em lhe dar coisas boas, desde que ele roube de você as excelentes. Ele te dá, mas coisas melhores na sua vida ele está tirando. O que o diabo ofereceu para Jesus no monte da tentação não era ruim. Te darei todos os reinos do mundo. Hoje o pessoal, tem algumas pessoas aí no mundo que está desesperado, querendo abraçar o mundo todo, querendo ser o maior, quero lá na Forbes, quero ser o primeiro da lista. Mas arruinaria a excelência da salvação se Jesus aceitasse. Então cuidado com as propostas do inimigo, aparentemente boas. Na verdade o inimigo ele quer arruinar todo o plano de Deus que tem para a sua vida. Preste muita atenção. Querer ser liberto ou não, é você que escolhe. E para finalizar, todos os dias, nós temos que celebrar. Qual foi o hino, a música que nós cantamos? Todos os dias de manhã, nós temos que renascer em Cristo. Todos os dias de manhã, nós temos que falar: eu tenho que viver Jesus hoje de novo na minha vida. Porque Ele morreu por mim, mas Ele ressuscitou. Amém, amados? Nós temos que celebrar a libertação do mundo, esse mundo da nossa época. Nós temos que verdadeiramente celebrar que hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos que celebrar o fato de ter rompido essas algemas desse faraó mundano que nos escraviza, que tenta nos escravizar nos dias de hoje. Você hoje é simbolicamente o Israel de Deus. Você não tem o DNA
sanguíneo, judeu, mas tem o DNA de Cristo em você, porque o sangue dele foi derramado sobre a sua vida. O sangue de Cristo e a carne de Cristo, simbolizado agora pela ceia que nós vamos celebrar, certifica que nós somos cobertos de toda e qualquer praga ou maldição. Praga nenhuma chegará à sua tenda, viu, meu amado? Praga nenhuma, uma vez que as vergas da sua vida, não da sua porta, estejam cobertas pelo sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro não apenas que te liberta do Egito, mas que te salva para sempre e te dá a vida eterna. Na celebração da Páscoa, na última Páscoa que Jesus celebrou, Jesus subia todos os anos para Jerusalém para celebrar a Páscoa, quando não era com seus pais, quando criança, depois na vida adulta e depois que iniciou o seu ministério. Ele subia para celebrar a Páscoa todos esse ano. Mas na última Páscoa que ele ministrou também uma linda mensagem. Se você ler o capítulo 13 de João para frente, capítulo 13, capítulo 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ali, meu irmão, é a última mensagem. E depois a intercessão, a oração intercessória diante de Deus, no capítulo 16 e 17. Pai, não peço para que o tires do mundo, mas que dê graça, dê força, que livres do mal. É linda, a última Páscoa de Jesus foi linda. Ele intercedeu pelos filhos, ele deixou instruções de fé, ele deu orientação como deveria ser a obra, ele estabeleceu a fundação da igreja, do início do ministério, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele partiu o pão até com quem iria traí-lo, e depois ele foi para o Gólgota, para ser Cordeiro, que de fato tira todo o pecado do mundo através do seu sangue, que cobre não a porta da casa, mas a porta das nossas vidas. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa da salvação, e não apenas de celebração cultural, mas de celebração espiritual. Então, meus amados, eu convido você hoje a participar desse momento comigo, a minha família hoje está aqui inteira, e nós vamos celebrar hoje, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, mas nós não vamos fazer isso de uma forma automática e mecânica. Eu quero que você lembre desse Cristo. Eu quero que você lembre não de 3.500 anos atrás, mas de 2.500 anos, 2.000 anos atrás, quando o Cordeiro que desceu do céu, aquele que tira todo o pecado do mundo, derramou seu sangue e cobriu não apenas as vergas da nossa casa, mas cobriu a nossa vida, e nós fomos não somente libertos, mas nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Quer continuar lá? Fique à vontade, mas dá para sair do Egito. Não está pronto, pastor? Se apronte. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Não fique acreditando que teremos uma outra chance. O povo saiu do Egito uma vez só. Uma vez só. Não teve depois um Uber que voltou para buscar o resto, não teve um ônibus que voltou para pegar o restante. Não, você tem que obedecer uma vez só. A palavra do Senhor, ela era sumária, ela tinha que acontecer, ela tinha que ser obedecida. E aqueles que obedeceram foram libertos da escravidão. A mesma coisa acontece conosco hoje. Você tem a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de se entregar a Cristo, de sair do Egito que te aprisiona, que te prende, que te faz um escravo, que te faz uma pessoa cada vez mais pobre espiritualmente. Porque a proposta da escravidão não é tornar você de alguma forma bem-sucedido e rico. A proposta da escravidão é te tornar uma pessoa cada vez mais medíocre. A proposta da escravidão é tornar você uma pessoa cada vez mais dependente. A proposta da escravidão é tornar você uma pessoa cada vez mais doente,
uma pessoa que fica lambendo as feridas, que fica apenas reclamando, mas não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. A proposta da escravidão é essa. Chega a Cristo e nos salva, e nos liberta, e nos arranca, e você olha para Cristo e fala: não, mas eu quero continuar nessa vida, eu quero continuar sendo escravo, eu quero continuar ainda a ser um dependente de Faraó. Não, meu irmão, eu quero que nessa oração que nós vamos fazer agora, você se liberte. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda tem alguma pendência, ainda que você fala assim: olha, eu saí do Egito, mas chegou na metade do caminho, eu voltei para o Egito, porque o Egito parecia que me dava mais segurança, mais liberdade, parecia que lá eu tinha as coisas que eu gostava. Olha, parecia que o Egito era mais atraente, Egito tinha, agora sol, deserto. Eu tinha uma casa no Egito, mesmo que fosse uma casinha lá, mesmo que fosse um negócio simples, eu tinha. E aí volta para lá. Mas você está esquecendo que lá na frente você não vai ter apenas uma tenda, você vai ter uma moradia. Você vai ter Canaã na sua vida, você tem uma terra, você tem uma vida, você tem uma liberdade, você vai poder plantar, colher aquilo que é seu e não é de Faraó. Aquilo que Deus te deu não é de Faraó, meu irmão. Aquilo que Deus te deu é seu. A sua casa é sua, a salvação é sua, a liberdade é sua, a empresa é sua, o trabalho é seu, a autonomia é sua. Faraó não tem nada com isso, ele não manda na sua vida. Você foi liberto, você foi salvo. Você tem que acreditar nessa palavra. Você não pode continuar uma vida de mendigo. E quando eu digo, não é mendigo na questão financeira, quando eu digo uma questão espiritual, de dependência, esperando qual vai ser a próxima moedinha que vai cair na sua latinha. Quem será que vai olhar por mim? Será que meu patrão está olhando para mim? Será que o meu gerente? Será que o meu supervisor? Será que o meu pastor? Será que... Meu irmão, você não precisa disso. Você foi liberto, você foi salvo, e tem uma morada eterna esperando por nós. Estejam sim com seus lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, porque a gente não sabe o momento que nós teremos que partir. No nome de Jesus Cristo,